Olá, eu espero que estejam todos bem. Então nós estamos aqui retomando os nossos conteúdos e hoje nós vamos trabalhar a respeito da Grécia Antiga. Vamos falar um pouco sobre a Grécia Antiga, um período importantíssimo para que a gente possa compreender, conforme já foi até dito no outro vídeo, as bases da civilização ocidental. Quando a gente fala de civilização ocidental, nós estamos falando da nossa realidade, do nosso mundo de hoje. Nossa realidade aqui brasileira, por exemplo, nós tivemos essa forte influência ocidental. Os reinos europeus possuem aí esse berço dentro das civilizações da antiguidade clássica, que no caso faz referência à Grécia Antiga, que nós vamos estar falando hoje, e à Roma Antiga, que estaremos estudando depois. Veja só, eu vou olhar aqui de vez em quando para baixo, porque eu estou com os slides que vão aparecer também na tela para vocês, tudo bem? Então a gente inicia aqui, Grécia Antiga. Primeiro vamos fazer uma localização geográfica da Grécia, tudo bem? Quando a gente trabalha a questão dessas civilizações antigas, é bom ter esse espaço geográfico, saber do que a gente está falando, onde é que esse povo fica, onde é que eles se localizam. A Grécia Antiga está aqui na Europa, localizada na chamada Península Balcânica, pegando ali também a Península do Peloponeso. Você vai ter a região da Grécia ao longo de sua história espalhada por vários locais, inclusive no Oriente. Eles vão chegar inclusive no Oriente, vão se estender para a parte do nosso Ocidente, para a parte Oeste, mas também fixando-se aí na parte oriental, isso ao longo da história, porque eles vão se expandir, tudo bem? Então, nesse primeiro momento, a gente precisa entender esse posicionamento aqui da Grécia, tá? Então, você está vendo aqui Atenas, Corinto, a Grécia continental, a Macedônia, toda essa região aqui presente é território grego, tá? Quando você olha lá para Ásia Menor, identifiquem aí no mapa, também é território grego. Claro, isso aqui são conquistas, eles não vão começar desse jeito, contudo, vão acabar estendendo o seu território para essa vasta região, ok? Você tem também os mares, principalmente aqui o mar Mediterrâneo, na parte mais sul. Primeira informação que a gente precisa ter em mente, quando eu falo de história da Grécia Antiga, cuidado! Nós não podemos pensar que a Grécia é um povinho bonitinho, uma civilização unida, tal como será Roma, por exemplo. Por que não? Porque, assim como quando a gente estudou a Mesopotâmia, não sei se vocês se lembram, a Mesopotâmia tem vários povos, né? Tem vários tipos de etnias, de grupos. A Grécia é do mesmo jeito. Tanto que na Grécia você tem heranças culturais de diversas cidades que vão constituir a história dessa civilização. Por uma questão assim, mais geográfica, mais didática, a gente unifica tudo isso e chama de Grécia Antiga. Só que aqui você tem vários povos. Nós vamos falar dele agora. Rapidamente, evidentemente. Quando a gente trata dos períodos da Grécia Antiga, basicamente você divide a Grécia Antiga em 5 períodos. Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. São esses os 5 períodos históricos que se divide a Grécia Antiga. Pré-homérico. Pré-homérico é interessante a gente voltar no mapa, só que dessa vez nesse outro mapa aqui. Eu acabei de falar para vocês que não é uma civilização unida, unificada, bonitinha. Você tem povos espalhados pelo território. Alguns deles de origem europeia, vindo de outras regiões, enfim, em processos migratórios. Alguns até com referência à antiguidade, quando você olha, por exemplo, para Creta, tá? Que fica lá no extremo sul de uma ilha, lá próximo ao território grego. Olhe bem para esse mapa. Tá vendo esse roxinho, esse azul, esse vermelho? Esses são alguns desses povos que formaram a Grécia. Alguns, porque tem mais, dos povos que formaram a Grécia estão aí nesse mapa. Eólios, Jônios, Dórios, tá? Esses nomes estranhos são nomes de povos, como se fossem grupos, tá? Esses grupos, eles vão se instalar ali pela história, ao longo da história, pelo território que corresponde à Grécia. Às vezes um domina o outro, às vezes um coexiste com o outro,
vive junto com o outro, só que um espaço diferente, e eles vão ali constituindo essa história tão rica, tudo bem? Então quando a gente fala do período pré-homérico, nós estamos principalmente falando da entrada, da fixação, do domínio desses povos no vasto Império Grego. Além disso, você tem também uma influência muito grande de Creta, que é essa ilha que eu acabei de falar. Creta, ela é uma ilha que vai ser depois dominada, só que ela tem uma influência com seus palácios, ela tem uma influência com a sua religião, ela tem uma influência com o seu comércio, a cerâmica de Creta, né? Se encontra muitos registros, a arqueologia de cerâmicas de Creta em várias regiões da Grécia, e até mesmo do Oriente, demonstrando essa forte vocação para a questão comercial que eles exerciam. Só uma coisa, quem são esses cretenses? É mais um desses povos que estão espalhados pelo território grego, tá bom? Então o período pré-homérico, basicamente a gente está falando desse período que você começa a ter contato com esses vários povos. Você principalmente tem a figura aqui da cidade de Creta. Período homérico, volta aqui no mapa, tá vendo esses aqui que estão nessas linhas roxas, chamados dórios? Os dórios, eles são conhecidos como povos guerreiros, tá? E eles vão invadir a Grécia e vão devastar vários povos desses aqui. Vão devastar várias culturas. Tanto que alguns chamam de Idade das Trevas da Grécia Antiga. Porque vai ser um período que eles vão dizer que foi de estagnação. A cultura meio que parou. Sumiu um monte de coisa. Do dia para a noite, sumiu. O que aconteceu? Os dórios dominaram. Os camaradas eram violentos. Nos lembram muito os assírios lá da Mesopotâmia, tá? Então, o período homérico, você tem a figura também de Homero, que é conhecidíssimo aí dentro da história antiga, quando a gente fala de Grécia. Há quem diga, inclusive, que Homero era cego. Você tem obras na Grécia Antiga, como a Ilíada e a Odisseia, que fazem relatos de viagens pela Grécia, explorando o território. Então a Grécia, ela é cheia de história, pessoal. É uma das civilizações que tem mais história. Fontes primárias riquíssimas e misteriosíssimas. Os historiadores aí são cheios de pontos de interrogações na cabeça, né? Porque o que não falta é curiosidade sobre esses povos aqui. Especialmente porque a gente ouve muito falar, né? Existem jogos, existem filmes, séries, tudo isso trabalha um pouco sobre a história da Grécia. E aí a gente acaba questionando muito, né? Eu vou fazer uma pausa aqui, dividir o vídeo em duas partes, senão o vídeo pode ficar um pouco longo. Mas o outro a gente vai ser bem breve, tá bom?